Boa noite a todos da Nação Bora Fazer. Bem-vindos a esse evento, esse Bora Fazer Talks, que é histórico. É histórico porque é o Bora Fazer Talks, hashtag número 30. Pois é, começou outro dia e já estamos aqui no Bora Fazer Talks de número 30. Já fizemos mais de quase 2 dezenas de Bora Fazer Meetup e assim, em 7 meses de Nação Bora Fazer, temos quase 50 eventos realizados, compartilhando conhecimento, ensinando, principalmente aprendendo, compartilhando, fazendo network sustentável e fazendo o que é mais importante, um mundo cada vez melhor para todos nós. Quero convidar hoje aqui meu querido membro do Paraná, a gente se encontrou recentemente no evento que eu fui fazer em Curitiba, meu querido amigo Marcos Uda, o palco é todo seu, querido. Obrigado, Fernando, obrigado pelo convite aí, e acho que Bora Fazer é bacana, estou gostando muito, porque a gente consegue compartilhar e aprender muito, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui, né? Só um minutinho. Vamos lá, o tema hoje, Marcos, negócio fechado, estratégias para vencer nas vendas. Final de ano, claro que todo mundo quer atingir suas metas, quem já atingiu quer bater mais, acho que a maioria não bateu meta ainda, vai atrás do seu conteúdo. Bora fazer com esse conteúdo, Marcos. Valeu, obrigado. Então, como o Fernando falou, o tema hoje é negócio fechado, estratégias para vencer nas vendas. E como o Fernando ilustrou, né? A gente agora está final de ano, questão de bater metas, mas como que a gente chega nessa estratégia? Como que a gente caminha para essa estratégia? Primeiramente, um pouco da minha caminhada, até para vocês saberem de onde que vem minha bagagem de experiência e tudo mais, né? Já dei aula, trabalhei na Ambev, trabalhei como coordenador do Sebrae. Isso me trouxe uma bagagem muito grande que trouxe muitos insights, porque hoje eu acabo falando nessa questão comercial, nessa questão de negócios, né? E o pessoal sempre pergunta, mas qual que é a fórmula mágica? Qual que é o caminho? Né? Qual que é o mapa do tesouro? Como que a gente chega a fechar mais negócios? Como que eu posso fazer isso? E eu falo assim, basicamente, o mapa do tesouro é fazer o simples bem feito, que é a gente ter toda a caminhada de fazer uma boa prospecção, ter um momento de abordagem, gerar uma proposta, gerar negociação. E isso também a gente tem que entender a questão de como que acontece culturalmente em cada lugar. Igual eu estava conversando com um empresário ontem do setor moveleiro. Ele falou para mim assim, Marcos, uma coisa que eu já aprendi em São Paulo, quando eu mando uma proposta, quando eu faço o fechamento de negócios, eu preciso estar tudo documentado, desde a proposta até o contrato. Eu falei, em Curitiba, muitas vezes eu não preciso da proposta. Lá na região do Reginaldo, também muitas vezes não precisa de uma proposta, né? Eu tenho um primo meu que morava em Santa Catarina que ele alugou a casa só na conversa. Ele chegou lá, viu a casa, gostou, fechou o negócio. Eu estava junto com ele e falei, não faz contrato? Ele falou, não. Aqui é, como se fala popularmente, é no fio do bigode, né? Então, isso acaba acontecendo. Então, fazer culturalmente, fazer da forma como deve ser feito, conforme o local em que a gente está. E fazer o fechamento. E é claro, quando a gente está em um negócio empresarial, a gente tem que pensar sempre no pós-venda. E a gente vai comentar um pouquinho mais para frente isso daí, tá? Isso é fazer o simples, mas de uma forma bem feita, tá? E uma coisa que eu sempre falo e que me trouxe muito aprendizado, sempre todos os cursos que eu acabei fomentando, coordenando dentro do Sebrae, e de tudo que aprendi na faculdade, o que eu ensinava, sempre falava assim, vender é técnica, é você aprender as técnicas de vendas. É saber como que se começa uma venda, como que se faz o enredo ali, como que você consegue convencer o cliente, e faz o fechamento. E com o passar do tempo, nos últimos tempos, eu tenho falado e tenho entendido, e isso eu venho colocando na prática, vender, principalmente, é entender o processo de comunicação. Por quê? Principalmente nas redes sociais, que a gente acaba utilizando Instagram, Facebook, e as pessoas ficam postando
coisas e tentando fomentar a venda em si, mas não gera comunicação. Então, primeiramente, a gente tem que gerar a comunicação e não ficar empurrando, e para quem lembra, quem é da minha época vai lembrar, para a gente não ficar naquele dilema de ficar fazendo igual a propaganda do batom, né? Compre batom, e querendo que a pessoa compre. Mas primeiro tem que fazer o quê? Eu tenho que gerar esse relacionamento, gerar comunicação. Com essa comunicação assertiva, de forma adequada, é que a gente consegue realmente gerar um fechamento de negócio, uma boa venda. E o primeiro ponto é, eu tenho que entender qual que é o meu perfil comportamental. Para quem já estudou perfil comportamental, vai entender que cada pessoa, na hora de vender, na hora de comunicar, se comunica de uma forma diferente. Essa teoria é a teoria dos temperamentos. E a teoria dos temperamentos é uma teoria muito antiga. É lá de Hipócrates, de 370 a.C., tá? E a gente tem 4 perfis comportamentais, tá? Que é o colérico, ele é a pessoa entusiasmada, ele é extrovertido, ele é assertivo. E, normalmente, o colérico é aquela pessoa que é líder, que ele coordena algum grupo, ele é dono de uma empresa. Esse é o perfil de colérico, tá? O sanguíneo é aquela pessoa que muitas vezes você vê é fácil de identificar em vários lugares. É aquela pessoa que chega num determinado lugar, a pessoa já cumprimenta todo mundo e conversa com todo mundo como se fosse amigo, né? Por exemplo, um tempo atrás eu estava com a minha filha fazendo uma pesquisa de campo de algumas lojas e eu precisava ver o McDonald's também. E eu estava ali vendo o movimento, analisando algumas coisas do McDonald's, eu estava sentado com a minha filha. Daqui a pouco chegou um rapaz, que era o segurança, né? Ele sentou do meu lado. Daí começou a conversar. Nossa, hoje está calor. E começou a puxar papo, e vai, vem, não sei o quê. Aí terminou de conversar e falou, estou esperando um amigo meu, ele veio me pagar uma casquinha aqui. Eu falei, tudo bem, né? Daí ele pegou, saiu. Daí eu perguntei para minha filha, se a gente fosse definir dentro dos 4 temperamentos ali, o colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, qual que é o perfil desse que veio, não conhecia a gente, sentou do lado, começou a puxar papo, qual que é o perfil dele? Aí minha filha, pai, simples, ele é o sanguíneo. Sanguíneo é a pessoa que chega a qualquer lugar para ele, todo mundo é amigo, todo mundo, ele tem amizade com todo mundo, né? Marcos, posso fazer uma parte? Pode falar, Fernando. Esse sou eu, a minha filha vive passando vergonha comigo no shopping center. Eu imagino. E até do dia que a gente se encontrou, daí deu para ver assim, você realmente tem um perfil bem sanguíneo, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que conversa facilmente, não tem barreiras para conversar, né? Isso, para vendedor, é um ótimo perfil, né? Para quem atua na área comercial, quem precisa se comunicar, né? E a gente também tem o fleumático. O fleumático é aquela pessoa que muitas vezes é um engenheiro. Ele é introvertido, ele é muito de conversar, ele é tranquilo, mas ele é muito metódico, ele é calmo e metódico. Aí ele tem que ter as etapas, ele tem que ter etapa 1, etapa 2, etapa 3, ele tem que ter cada etapa. Se tirar uma etapa dele e falar para ele pular, e ele tem que improvisar, o fleumático ele fica numa angústia que ele não sabe como que ele resolve. Então, esse é o fleumático. E o melancólico, aquele que ele precisa de uma segurança. Ele normalmente é introvertido, ele fica pensando na vida, ele não sabe se vai ou não vai, o que faz, né? Então, ele é uma pessoa que é muito quieta em si mesmo, tá? E dentro dos 4 perfis, como a gente está falando que vendas, eu tenho aprendido muito que vendas é uma boa comunicação, um trabalho que eu fiz numa consultoria há um tempo atrás, o dono da imobiliária, ele queria falar assim, eu preciso readequar a minha equipe e eu preciso colocar pessoas que vendem muito. Daí eu falei, mas corretor tem eu tenho que ter um pouco de fleumático, tem os processos, mas eu tenho que ter sanguíneo.
Ele falou, não, vamos selecionar o quanto máximo de sanguíneo o cara vender. Mas eu falei, mas você vai ter um problema depois que provavelmente as pessoas precisam fazer a documentação bancária, documentação de cartório, tudo isso vai ficar sem ninguém fazer, porque o sanguíneo não vai fazer isso. Dele, não, vamos arriscar, eu preciso aumentar as vendas. E a gente fez toda uma estratégia de contratar sanguíneos, manter a equipe de sanguíneos que estava e contratar mais gente. Ele nunca vendeu o que ele, em toda a história de imobiliária que ele tinha, tanto de corretor como de imobiliária, ele nunca tinha vendido tanto quanto que ele vendeu naquele mês. Única coisa que gerou os problemas que a gente já tinha listado, mas daí a gente teve que buscar o quê? Pessoas que fossem fleumáticas, que fossem do processo. Aí sim que a gente foi trabalhar cada um, né, conforme a sua função. Então, muitas vezes a gente vê até na forma, olhando na empresa toda, né, a gente tem que readequar cada perfil comportamental com a sua função, tá? E é claro, tem outras teorias para a gente definir o perfil comportamental. A gente tem o DISC, que muitos devem conhecer, a gente tem outras e outras teorias que a gente pode conhecer melhor, conhecer a gente e conhecer o cliente. Porque o perfil comportamental também, depois que a gente conhece qual que é o nosso perfil, fica mais fácil da gente se comunicar com outro perfil comportamental. Fica muito mais fácil de comunicar e gerar negócio. E avançando nessa questão da comunicação, a gente tem que entender que a gente tem comunicação verbal, ou escrita também, a gente pode entender aqui, e a comunicação não verbal. Quando a gente está falando em comunicação verbal, a gente tem que entender que ela tem que ser clara, objetiva, adaptada ao cliente, né? E persuasiva, porque se eu não gerar uma certa persuasão, eu muitas vezes deixar conforme o cliente quer, muitas vezes eu não consigo, no timing certo, gerar a venda que eu preciso, fechar um negócio adequado. E todo dia, todo momento, a gente está negociando, seja para a gente sair de casa para decidir com a família para onde que a gente vai almoçar ou jantar. Então, a todo momento a gente está negociando, todo momento a gente está comunicando. E uma outra questão que a gente tem que ter é o tom amigável e envolvente. Quando eu falo em tom de voz amigável e envolvente, não é falar baixinho, de modo agradável. Não. Se com a pessoa com que eu estou conversando, ela fala em tom alto e rápido, eu tenho que falar em tom alto e rápido igual a ela. Isso é ser amigável. Se ele fala pausado, de modo tranquilo, devagar, eu tenho que seguir o mesmo tom de voz dele. Por quê? No subconsciente dessa pessoa, ele começa a perceber, opa, pera lá, ele está falando do mesmo jeito que eu falo. Ela é uma pessoa confiável, uma pessoa que eu posso conversar, eu posso comunicar, eu posso gerar uma comunicação. Então, isso também ajuda na aproximação com que a gente consiga gerar um entendimento e realmente gerar uma possibilidade de fechamento de negócio, tá? Então, tudo isso eu tenho que estar envolvido com o cliente, com a pessoa com quem eu estou conversando. E tem o lado não verbal. Ele tem que estar alinhado com a comunicação verbal. E muitas vezes a gente tem, alguns já devem conhecer, a gente tem que fazer o quê? A metodologia do espelho se a pessoa com quem eu estou conversando, ela começa a pender para o lado, eu começo a pender para o lado. Eu vou para o outro lado, vou para o outro lado. Ele vai para frente, eu tenho que ir para frente. Por quê? Voltando ao subconsciente, ele começa a entender que a pessoa com quem eu estou conversando, ela é do mesmo jeito que eu. Então, ele começa a ver, pera lá, eu tenho uma afinidade com essa pessoa. E tanto nos gestos, muitas vezes eu tenho que gerar os gestos, como está ali na figura, na imagem ali, na foto, né? A pessoa que está com o braço fechado, muitas vezes, ele quer o quê? Eu não estou aceitando a opinião dele. Então, é uma comunicação que eu vou para lá. Eu tenho que fazer essa leitura na hora de estar conversando, para saber realmente
se eu posso prosseguir na negociação, eu tenho que começar a recuar e pensando em outras alternativas. Então, tudo isso eu tenho que pensar. E muitas vezes, a pessoa com quem eu estou conversando pode chegar e começar a se afastar. Na hora que ela começar a se afastar, ela não está gostando muito do que eu estou falando, do que eu estou comunicando, né? Um exemplo que eu trago aqui para vocês, semana passada eu estava conversando com o diretor de uma empresa, que ele me chamou para a gente ajudar, que eu pudesse ajudar ele em relação à estratégia comercial e com o treinamento da equipe comercial dos vendedores externos dele. E ele chamou os gerentes, chamou o gerente financeiro, o administrativo, o comercial, para ele explicar. Na hora que ele estava explicando, ele falou, pessoal, eu não estou satisfeito com a equipe comercial. E ele foi fazendo assim, mas vocês têm que entender que, e ele começou a olhar para a mesa, vocês têm que entender que a equipe comercial tem que estar na rua, e eles estão lá na sala. E assim, e começou a fechar. Daí eu falei, ixi, pronto. Esse diretor comercial, ele não consegue se alinhar com a equipe, ele não consegue dialogar. E, com certeza, no trabalho que fizer com ele, que a gente está negociando, ele tem uma falha de comunicação muito grande com a equipe. Imagine, com os gerentes ele começa a olhar para baixo, ele não consegue olhar no olho, isso é uma falta de alinhamento. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado, tudo isso tem que estar junto ali, tanto que está se falando verbalmente, como na questão dos gestos. E os gestos, muitas vezes, podem gerar entendimentos equivocados, né? Por exemplo, se a gente estivesse no Sri Lanka, tá? E a gente falasse assim, ó, negócio fechado, daí a pessoa que respondeu no Sri Lanka responder sim, ele provavelmente vai responder sim. Por quê? Vocês sabem por que o pessoal no Sri Lanka faz assim? Ele responde sim, faz assim? É uma questão cultural. No Sri Lanka, por curiosidade, quando a pessoa diz sim, para qualquer sim, ele acaba movimentando a cabeça assim. Para a gente, o que isso geraria de entendimento? Né? Que o cara não entendeu, a pessoa não entendeu. Por quê? Para a gente isso é não entendo. Né? E tudo isso a gente tem que entender, né? Qual que é a forma de comunicação? Como que é essa linguagem? Então, é entender a comunicação verbal e a não verbal. Muitas vezes a não verbal nos traz muita resposta, muita comunicação do que realmente está acontecendo. Será que eu estou indo bem na negociação? Será que eu vou conseguir concluir a venda ou não? Né? Aí, para complementar na questão da comunicação verbal, a gente vai para a questão dos gatilhos mentais que vocês devem ouvir falar muito, né? A gente tem que utilizar muitas vezes um gatilho de escassez, né? Muitas vezes na negociação que eu estou fazendo, eu estou vendo que eu preciso só de um empurrãozinho para fechar o negócio. Mas esse empurrãozinho, eu tenho que o quê? Tem que falar, ó, essa é a última peça que eu tenho, é a última unidade que eu tenho, né? Um exemplo que eu trago aqui, tem um dono de uma distribuidora de equipamentos, acessórios para automóveis, ele estava contando que ele utiliza muito dessa questão da escassez. Muitas vezes, quando o cliente, igual, ele tem produtos caros, uma estratégia que ele utiliza nos alto-falantes que são muito caros, o cliente fala assim, eu quero comprar um lote desses alto-falantes. Ele falou, mas eu só tenho 3, a única coisa que esses 3 já é de outro cliente. Mas, na verdade, aqueles alto-falantes lá ainda não foram vendidos, ainda é do estoque dele. Daí o cliente já falou, pera lá, mas me coloca na lista de reserva aí, na lista de espera, que eu quero esses alto-falantes. E no final dessas estratégias, principalmente com produtos mais caros, o que ele acaba conseguindo fazer nessa estratégia da escassez? Principalmente produtos de alto valor agregado, produtos mais caros, muitas vezes ele tinha uma estimativa de vender 100 peças, 100 alto-falantes para os clientes dele, ele consegue muitas vezes dobrar o volume de vendas. Então, a escassez muitas vezes resolve, né? A estratégia da urgência, muitas vezes ele
Depois que você entende qual que é o problema dele, você fala, ó, se você não contratar o serviço agora, você vai se agravar o teu problema. Então, a urgência pode ajudar bastante. Questão da prova social, né? Mostrar que realmente você tem várias pessoas que gostam, indicam, e a indicação é uma das estratégias para trazer mais clientes, né? A criação de valor, né? O exemplo que a gente está aqui na imagem, a água, muitas vezes, é a mesma, mas a embalagem traz um valor agregado, né? A questão da autoridade, da novidade, da reciprocidade, tudo isso são gatilhos mentais que a gente pode trazer, né, para o cliente, para realmente fazer o fechamento de vendas. E eu tenho que saber o momento certo de quando utilizo o gatilho mental, para que não fique recorrente, igual desse empresário que ele utiliza muito a escassez para venda de produtos de alto valor. Um dos cuidados que eu sempre recomendo para ele não ficar sempre utilizando esse gatilho de escassez, porque daqui a pouco todo cliente dele vai perceber que ele sempre está utilizando essa estratégia. Tá? Esse é um cuidado que se deve ter. E como a gente falou, cada pessoa tem um perfil comportamental, cada pessoa tem o seu estilo de comunicação. Aí, a forma de comunicação, a gente tem que entender. Mas aí, Marcos, como que eu utilizo essas estratégias da comunicação, de entender o perfil comportamental e de fazer a comunicação não verbal? Primeiramente, eu tenho que utilizar essa estratégia com a carteira de clientes atuais. Eu tenho que pensar em aumentar meu ticket médio ou gerar recorrência com os clientes que eu já tenho. Afinal, eles já me conhecem. Depois, eu vou pedir indicações, trabalhar com o meu círculo de amizades, pessoas que conhecem a minha empresa, trabalhar com familiares, né? Indicação dos familiares. Depois, eu vou para a carteira de clientes que estão inativos. Fazer com que realmente esses clientes que estão inativos, né, gerem, já que eles conhecem a empresa, fazer com que eles realmente busquem conhecer mais a empresa e tentar vender mais para eles. E a última, a gente vai para novos clientes. Por que a gente vai para novos clientes? Porque simplesmente, quando eu falo em vender mais para os meus clientes, eu praticamente não tenho tanto custo. Meu investimento é baixo para vender para os meus clientes atuais. Para eu vender para um novo cliente, eu tenho que fazer divulgação, eu tenho que persuadir, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que fazer muita divulgação. E muitas vezes o que acaba acontecendo? Eu acabo gastando 10 vezes ou mais do que eu tentar vender para os meus clientes atuais ou para os clientes que eu recebi indicação ou da minha carteira inativos. Então, vender para um novo cliente, a gente tem que pensar, é minha última alternativa. Por quê? O investimento para eu conseguir converter ele em negócios é muito mais demorado. Tá? E aí a gente pensando assim, Marcos, quais as metodologias que a gente tem? A gente ouve muito falar de metodologias de vendas. Marcos, queria só fazer um comentário. Pode falar. O pessoal só normalmente fica assim, putz, eu preciso atrás de cliente, preciso cliente novo, mas a gente esquece de lembrar que é mais fácil vender mais para o mesmo cliente do que trazer um cliente novo para algo que a gente já tem, né? Então, a importância de se conhecer cada vez mais o nosso cliente, entrar no bolso dele, aquela coisa óbvia, mas importante, a gente está se lembrando só todo dia, né? Cada vez um novo cliente é um CAC associado, então, isso que você está falando aqui é muito importante, a gente está batendo na tecla diariamente. Sim, isso é verdade, né, Fernando? Porque nessa questão de a gente conhecer mais esse cliente, a gente conhecer esse potencial desse cliente, a gente tem que entender realmente quem é esse cliente, qual que é o potencial dele, e entender os hábitos, tudo mais dele, que muitas vezes eu posso vender. Eu não tenho um produto ou um serviço ali, eu já vendi tudo, mas eu tenho parcerias que muitas vezes podem me remunerar para conseguir vender para esse cliente, né? E essa questão de entender é o que a gente muitas vezes vê algumas histórias de concessionárias, né? Pessoas que muitas vezes não vão bem vestidas numa concessionária e acabam não conseguindo comprar um carro, porque o vendedor julgou ele pela capa,
pela forma de se vestir. E muitas vezes acaba perdendo esse cliente. E por isso que tem que se conhecer muito, muito, muito bem esse cliente, né? Um exemplo que eu dou até nessa linha, eu atendi um cliente, ele tem transportadora de combustíveis, ele tem várias empresas, né? E eu atendo ele na transportadora de combustíveis, né? Então, eu sabia que o potencial dele era alto, tudo, e eu sempre busco conhecer um pouquinho mais ele. E eu sabia realmente qual que era o potencial, muitas vezes até na negociação é difícil dele, porque ele sempre tenta reduzir o máximo possível o investimento, mas aí eu comecei a entender que eu tinha que mostrar para ele o quanto que eu resolvo a dor dele, e que muitas vezes eu consigo ter contatos para ajudar a resolver a dor que ele tem, né? E nessa questão, é entender a lógica dele. Por que ele economiza tanto? Por que, mesmo ele tendo várias empresas, tendo uma rentabilidade alta, ele tendo sucesso empresarial, por que ele segura tanto? Porque ele dá muito valor para o dinheiro dele. Então, a questão de justificar o investimento dele tem que justificar muito bem para ele conseguir entender. Tanto que, normalmente, ele anda um carro mais simples, não tão de luxo, né? Carro usado, normalmente. E um dia, eu estava numa reunião com ele, numa empresa mais afastada aqui de Curitiba, e eu vi o motorista dele, chegou e deixou ele. Aí o motorista dele foi embora. Daí, na hora que a gente terminou a reunião, a gente ficou a tarde toda em reunião, na hora que terminou a reunião, eu vi que o motorista dele não tinha chegado, eu falei, o senhor quer que eu leve para o senhor, quer uma carona para levar o senhor? Ele, não, daqui a pouco veio o meu transporte aqui, né? Eu falei, mas, então tá, daqui a pouco veio o motorista dele de novo, né? Daqui a pouco veio um barulhão enorme lá, assim, a gente olhou assim, daí os outros empresários que estavam junto, que a gente estava em reunião, falou assim, mas quem que tá vindo de helicóptero? Ele, pronto, pessoal, aí começou a dar tchau para todo mundo, ele, tchau, pessoal, já chegou meu transporte, né, que é o helicóptero dele, eu preciso ir para uma outra reunião lá em Santa Catarina. Ele, tudo bem, daí ele pegou, foi. Daí todo mundo ficou comentando, mas, nossa, ele é tão econômico, ele não gasta tanto, até no transporte ele não gasta tanto, o que ele inventou de agora começar a andar de helicóptero, né? Porque a pessoa que faz transporte de helicóptero, que alugou o helicóptero para ele, conseguiu justificar por que vale a pena o investimento no helicóptero, né? E a querer gastar, perder tempo, muitas vezes, no transporte com carro. Então, tudo isso é um exemplo que, muitas vezes, a gente tem que conhecer melhor o cliente, tá? E aqui, voltando às metodologias. A gente tem muitas metodologias. Vocês também devem ouvir falar assim, mas tem várias metodologias aí. Tem Spin Selling, tem Receita Previsível, tem Solution Selling. Eu listei algumas que a gente ouve falar muito no mercado, tá? A metodologia que eu acabo adaptando e adequando, e eu sempre recomendo, é a Spin Selling com Receita Previsível. Receita Previsível, né, é uma metodologia que já tem livro, tem muitas informações no mercado, e a Receita Previsível diz que você tem que trazer um lead qualificado, então você tem que ter um funil adequado para trazer a qualificação do seu lead. Depois, né, mas como que eu faço essa qualificação? Eu tenho que ter uma equipe que já faça essa qualificação e faça o alinhamento com o cliente, analisar e filtrar esse cliente para chegar no vendedor realmente para que ele possa gerar conversão. E quando ele chega no contato com o cliente, aí sim eu vou para o Spin Selling. Na metodologia do Spin Selling, o vendedor vai, primeiro, entender, vai quebrar o gelo. Tá? Essa é uma adaptação que eu tenho. É quebrar o gelo, não já sair perguntando qual que é o problema dele, mas sim perguntar como que está o tempo, como que está o dia, né? Como que está, igual eu estava falando com o Reginaldo, como que está o tempo lá em Santa Catarina ali, né? Que está chovendo bastante. Então, é quebrar esse gelo. Depois, eu vou para as vendas mesmo, começar a entender qual que é a dor dele, né? E investigar o máximo possível qual que é a dor e qual que é a origem dessa dor. O que está gerando a causa dessa dor?
Aí eu vou para quê? Mostrar qual que é a minha solução. E depois de mostrar minha solução, vou mostrar qual que é o impacto dele. Caso ele não compre a minha solução nesse momento, qual que é o impacto dele se ele ficar postergando muito a compra de uma solução? Então, eu junto receita previsível com o Spin Selling para conseguir gerar uma metodologia para realmente gerar o resultado de fechamento de negócio. E aí, lembrando, tudo isso é entender realmente que é a forma de comunicação, tá? E para concluir aqui, pessoal, para a gente ter o fechamento aqui, o autoconhecimento dentro da metodologia de perfil comportamental, seja teoria dos temperamentos, DISC ou qualquer outra metodologia, é essencial para o sucesso da negociação. Afinal, eu tenho que saber qual que é o meu estilo, qual que é a minha forma, né? E saber qual que é a forma do cliente. E muitas vezes isso traz um bom resultado, cria atalhos nessa negociação. E a outra questão é a comunicação verbal e a não verbal, que são complementares. Como eu falei, se eu não souber utilizar a forma de comunicação, utilizar o mesmo tom de voz, a mesma velocidade, com quem eu estou negociando, muitas vezes o nosso subconsciente começa a falar, pera lá, ela é uma pessoa que é uma pessoa amiga ou não, né? E a questão dos gestos, que é a não verbal. Todo gesto é complementar, né? Muitas vezes, se eu estou dando para o cliente uma opção A e uma opção B, eu tenho que mostrar essa é a opção A. E ele vai lembrar não do que eu falei, essa é a opção A. Vai lembrar que eu levantei a mão para o lado esquerdo. Ah, essa é a opção B. Eu levantei a mão para o lado direito. Então, o cérebro vai ajudando no subconsciente quais são as opções. Vai reforçando essa comunicação. Por isso que tem que estar alinhada a comunicação verbal da não verbal. E os gatilhos mentais, né? Você saber utilizar como que você influencia o comportamento do cliente, como que você vai fomentar essa negociação e que você seja assertivo na negociação. E até um exemplo aqui para fazer o fechamento aqui de como que a gente tem que utilizar. Primeiro, na pesquisa que a gente faz antes de uma negociação, conseguir buscar subsídios de como que é a empresa, como que é o perfil comportamental com quem a gente vai negociar, isso gera mais assertividade na negociação, tá? Há uns anos atrás, eu fui numa negociação, na verdade, eu estava treinando uma vendedora a vender equipamentos de alta tecnologia para uma escola, para um grupo de escolas. E a gente foi lá com o gerente de compras, né, para ela explicar como que era, qual que é a possibilidade deles venderem os equipamentos de tecnologia educacional para essa escola. No que a gente sentou lá, fomos conversando, eu já tinha pesquisado, tinha feito ela pesquisar mais sobre a empresa, sobre o perfil da pessoa, a gente buscou o máximo possível de informações, né? Quando a gente chegou lá, começamos a negociar. E ele estava com 2 assessores para ajudar ele na negociação. Então, esses assessores, eles estavam fazendo a leitura, na verdade, da gente, para ele entender como que ele ia conseguir fazer a melhor barganha de negócio. Chegou no momento, começou a travar a negociação, não ia para frente nem para trás. Né? E a menina que eu estava treinando, ela começou a ficar nervosa. Daí eu falei, e eu tinha visto atrás dele que ele tinha uma foto que ele estava no estádio do Grêmio e ele tinha a flâmula do Grêmio. Daí, e pessoal, eu falo assim, eu não sei nada de futebol, nada, nada, nada. Eu conheço o estádio do Grêmio, gosto de ir muitas vezes no estádio para conhecer tudo, mas eu não sei nada de futebol. Daí eu puxei o assunto com o gerente, falei assim, nossa, e o teu Grêmio? Eu não sabia nem se tinha acontecido o jogo do Grêmio naquela semana, não. E o teu Grêmio, hein? Meu Deus do céu, né? Dele, pô, você viu o jogo? Eu falei, não vi, eu perdi o jogo. Eu falei, não assisti o jogo. Daí ele começou a falar, nossa, que meu Grêmio não sei o quê, começou a falar de jogador aqui, jogador lá, e fala. Daí eu falei, mas o estádio do Grêmio, eu acho bonito ele.
eu já fui uma vez lá, bacana o estádio. E comecei a falar. Aí eu vi que quebrei o gelo, consegui voltar à situação e já pensar em outras situações para dar continuidade na negociação, e a gente voltou à negociação. Daí a gente teve que fazer mais umas 2, 3 negociações, mas cada negociação, cada contato que eu tinha, esse gerente sempre vinha me falar do Grêmio. Então, toda vez que eu ia lá conversar com ele, eu já tinha que estar preparado, sabendo o que eu tinha que falar em relação ao futebol, porque ele ia puxar o assunto, tá? Então, para fazer fechamento, muitas vezes a gente tem que estar preparado para tudo, né? Saber a forma verbal, como que a gente vai fazer a não verbal, conhecer bem o cliente, conhecer o nosso perfil, para que realmente a gente consiga gerar o melhor resultado de negociação. Então, seria isso aí, pessoal. Obrigado, Fernando. Opa, Marcos, eu que agradeço aqui, conteúdo maravilhoso. Kátia Maldner, fala aí, nossa amiga do Rio Grande do Sul. Então, quero primeiro parabenizar aí o Marcos. Eu super me identifiquei com o teu assunto, né? Que legal. E eu queria fazer uma complementação, não sei se é ousadia minha, mas talvez possa fazer sentido e agregar que uma das coisas que eu considero essencial também nesse momento da venda é a questão, como eu trabalho muito com a comunicação, eu acredito que o saber ouvir faz muita diferença, né? Sim. A gente se preocupa às vezes no que falar, em como falar tanto na linguagem verbal quanto no não verbal, só que muitas vezes a gente esquece de fazer o exercício de ouvir e fazer a leitura não só do que o cliente está falando, mas do que ele está demonstrando também na sua linguagem não verbal. Então, eu acredito que quando a gente consegue se conectar com a outra pessoa, com esse possível cliente, compreendendo realmente qual é a dor dele, e você tendo conhecimento do que você vai propor de solução para ele, você consegue adaptar o discurso de uma forma que ele consiga compreender. Aí a gente entra no perfil comportamental, né? Que aí Isso. você consegue ser assertivo de acordo com o seu perfil comportamental também, com o perfil dele, no caso do cliente. Então, Sim. eu acredito que uma das principais coisas que qualquer pessoa que está vendendo um produto, um serviço, ela precisa saber ouvir o seu cliente. Ela precisa, de alguma forma, se conectar e compreender qualquer movimento dela, seja não verbal ou não verbal. E é isso mesmo, né, Kátia? E a gente fala assim, ó, você tem que ter... uma das coisas que também acabo falando muitas vezes é a escutativa, né? Isso. Você tem que ter a escutativa, né? Principalmente para o sanguíneo, né? Isso é um desafio, mas tem que treinar a escutativa, e principalmente na fase inicial de uma negociação, que é a fase inicial da comunicação, você tem que ter uma escutativa intensificada para conseguir realmente, como você falou, gerar conexão. E uma coisa que eu percebi, assim, um cliente meu que também estava ajudando ele na questão de vendas, de prospecção, ele sempre fazia a mesma abordagem. E eu disse, faz o seguinte, ao invés de você começar a falar, em vez de falar sobre o seu serviço, comece fazendo perguntas. Faça Isso. perguntas para compreender o teu cliente, demonstre interesse nele, né, usando a teoria dos 3 Is, que o Isso. Fernando sempre nos traz, e fazendo realmente assim, ó, a leitura do ouvir, de compreender o que o cliente realmente precisa. Então, às vezes tu chega lá com um discurso que não interessa para o teu cliente, mas se tu ouvir ele, compreender a dor dele, você tem tudo para conseguir fazer um fechamento. Isso mesmo. E ouvir e se conectar, né? Isso. De verdade, né? Essência, Sim, não da é boca bem, para fora. é bem isso. E é igual esse exemplo que eu falei, desse gerente que ele é gremista. É como eu falei, eu não sei nada de futebol. A única coisa que eu tive que aprender naquele momento é muito de futebol, né, do Grêmio, para conseguir me conectar com ele, para conseguir ser assertivo na comunicação. Legal. Queria agradecer aqui a presença da nossa querida embaixadora, mestre
de tudo que sabe fazer, excelente. Ela já está rindo porque sabe que é ela. Graziela Tonin, obrigado, Grazi, por estar aqui. Rodrigo Gabriel, só por favor, fica à vontade. Oi, Fernando, boa noite, pessoal, boa noite. Eu acho Boa que noite. tem uma experiência para compartilhar com o nosso amigo, tá? Eu tenho autismo, nível 1 de suporte. Eu aprendi a me comunicar, tá? Antes eu tinha muita dificuldade com isso. E acredite, eu comecei a aprender a vender vendendo pamonha aos 16 anos de idade. Então, eu falava de forma robótica e fui lapidando essa oratória como vocês estão vendo hoje, tá? Mas uma coisa eu aprendi. Eu tenho muito desgaste cognitivo, tá? Ao me expressar, tá? Então, eu tive que desenvolver uma própria técnica, pessoal, para gerenciar minha energia cognitiva, tá? Quer dizer, não é meu natural vender ou me comunicar, mas eu superei isso. Mas mesmo sabendo que é uma dificuldade, tá? Eu faço o quê? Eu trabalho com pessoas que são naturalmente comunicativas, né? Então, eu acho que como seres humanos, a nossa grande habilidade é saber trabalhar em equipe, tá? Eu, Rodrigo, tá? Pode não ser para você, Eduardo, mas eu reconhecendo que eu não sou talentoso naturalmente para vendas, eu posso trabalhar isso, mas posso também trabalhar com sócios, com equipes, com parceiros, tá? Essas pessoas me complementam e fazem a coisa acontecer. A beleza é trabalhar em equipe. Pelo menos é o que eu desenvolvi pessoalmente, tá? E tenho conseguido bons resultados. Pessoal, mais uma pergunta, mais algum comentário? Tem um cara aqui que é muito bom de vendas e é excepcional bom papo. Queria o comentário dele, Aguinaldo Carvalho. Pronto. Ok. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aguinaldo. Obrigado pelo elogio. Na realidade, assim, bastante interessante, Marcos, da sua apresentação e acaba trazendo algumas coisas que a gente esquece no momento que a gente está ali, no momento da negociação, no momento do fechamento. E, assim, essa tua apresentação é legal para relembrar as situações que nós temos aí no nosso dia a dia. Muito obrigado pela apresentação e ela resgata algumas coisas que a gente esquece no momento que a gente vai fazer um fechamento. Isso é muito bom. Que bom, Aguinaldo. E aquilo que eu falei lá no começo, né? É fazer o simples bem feito. Muitas vezes a gente vê várias teorias e a gente acaba se perdendo nessas teorias, né? E a gente tem que resgatar o básico. Muitas vezes o básico bem feito ali, o simples bem feito é o que gera resultado. Exatamente. Assim, hoje em dia a gente perdeu muito contato pessoal, né? E você, colocando essas informações, a gente resgata esse lado um pouco. Porque hoje a gente comercializa muito através da internet, através das redes sociais, enfim. Mas eu ainda acredito naquele vendedor raiz, que a gente vai lá, senta na frente do cliente, conversa, passa todas as informações e acaba concretizando a venda. Eu acho muito interessante isso. É uma situação que eu acredito que mesmo que com toda essa tecnologia, o bom vendedor nunca vai perder. Isso é verdade. E mesmo pelo WhatsApp, uma coisa que eu falo, Agnaldo, que assim, mesmo pelo WhatsApp, a gente está voltando a uma questão que o pessoal tem falado muito, a gente tem que voltar à venda humanizada, que é aquela venda que você falou, a venda raiz, a venda antiga, mas muitas vezes até na forma de escrever no WhatsApp, eu consigo transparecer o que está no olho, né, está na frente do cliente. Exatamente, aquela questão da imagem, aquela questão do olho no olho, aperto de mão e conhecer o cliente, como você diz, né? Levar lá uma informação do Grêmio, de repente a informação do Internacional, se ele conhecer a pessoa antes, daí é muito legal, eu acho muito interessante. É um resgate assim, que eu só tenho a agradecer, porque a gente acaba perdendo um pouquinho dessa venda raiz quando a gente fica aí muito conectado nas redes sociais. Isso é verdade. Quando você vai só vender, você perde a oportunidade de conectar com a pessoa antes. Né? Perfeito. O aperto de mão, o olho no olho, eu acho daí fantástico. A gente não pode perder isso. E a tua palestra realmente resgata todas essas informações. Obrigado. Agora, eu entendo que é uma situação difícil, né? De pessoas que dependem da venda e veem que a venda não vai acontecer. Mas é melhor não vender e deixar uma boa impressão, que a gente nunca sabe se esse cara vai trazer um outro cliente,
se volta no futuro e aproveitar para construir relacionamento. Mas a gente vive um mundo que as pessoas são ótimas em destruir relacionamentos, ruins em construção de relacionamento. Então, está aí uma oportunidade para quem trabalha com vendas, às vezes baixar um pouco a expectativa e usar esse momento de construção, né? Sim. E é isso mesmo, né, Fernando? É construir relacionamentos. Tanto que, assim, tem vários setores, tanto imobiliária, que eu atendo, a parte de autopeças, setor automotivo, né, e a parte de TI também. O vendedor que tem um bom relacionamento, que daí a gente fala que ele tem a carteira de clientes, esse tem um pote de ouro. Todo mundo quer ele, porque ele sabe se relacionar. Ele tem uma base de clientes que ele leva para qualquer empresa. Com certeza. E até mesmo essa percepção da gente deixar um pouquinho de lado a questão dos nossos inativos e ficar naquela projeção, tem que trazer clientes novos, é também assim uma sugestão fantástica, né? Que a gente já tem os clientes em casa, por algum motivo ele deixou de ser nosso cliente ativo e posteriormente a gente tem aí a oportunidade de perceber que os inativos também é uma fonte que a gente pode resgatar, porque em algum momento já esteve conosco. Isso é muito interessante. Sim. Maravilha. Mais algum comentário, pessoal? Vou ler um texto que eu escrevi hoje para o nosso evento aqui especial. Ô, Fernando, o meu comentário é só para o Marcos, que ele diz que ele não conhece de futebol, e aí eu, como gaúcha, o cara foi explicar para ele do Grêmio, não aprendeu nada, tem que saber do Inter, né? Boa, Vanessa. O Rio Grande do Sul é um terreno minado para perguntar de time. Você tem que saber o time da pessoa, até mesmo que você não entenda. Né? Eu acho que ele arrasou. Arrasou. Só porque ali você não só... você não perde a venda, mas você sai a bala. Né, Luiz Moura? É verdade. Tem que ser Inter mesmo, eu também concordo com a Kátia, que falou do Inter, hein? Não, foi a Valência que falou do Inter. Foi a Valência que falou do Inter, então tá bom. Eu só gostaria, Luiz, de fazer um testemunho do que aconteceu a semana passada, e tem muito a ver com essa questão que o Marcos falou na palestra dele, e que acontece muito. Eu sou vendedor há muitos anos de vários tipos de produtos e serviços, e aconteceu semana passada, na sexta-feira passada, que a gente que está em vendas, a gente não pode perder a oportunidade, porque é muito difícil você fazer uma venda, né? E às vezes o cliente está dentro da tua casa e você está perdendo a oportunidade de vender para ele. Minha esposa trabalha numa multinacional e eles têm uma frota de carros alugados. E na sexta-feira, a agência que faz a locação dos carros indicou uma concessionária para minha esposa ir buscar o carro dela. Era uma concessionária da Volkswagen, aqui numa cidade próxima a Campinas, em Indaiatuba, e eu levei minha esposa para buscar o carro dentro da concessionária Volkswagen. E eles entregaram o carro para minha esposa como se fosse uma caixa de sapato, num caixa de uma loja, assim, num pacote de uma loja. Quer dizer, não teve uma aproximação, ninguém chegou perto, ninguém explicou como é que funciona o carro. Eu achei aquilo meio traumatizante, né, porque não era um carro barato, é um carro de mais de 100 mil reais, e foi entregue como se fosse uma caixa de sapato. Pegou o carro, saiu da concessionária e eu saí logo depois para pegar o meu carro. Falei com um vendedor, porque eu sou vendedor, e eu falei assim, escuta, nós acabamos de receber um carro dentro de uma concessionária Volkswagen e ninguém nos recebeu, ninguém nos atendeu. Foi uma atendente da assistência técnica que entregou a chave do carro e assinou um papel. Quer dizer, tem duas pessoas que são potenciais clientes de carro, porque estão alugando um carro de alto valor, e não chegou nenhum vendedor, nenhuma pessoa da concessionária para falar alguma coisa com a gente. Tudo bem, talvez não fosse fazer a venda naquele momento, mas é uma possibilidade de fazer uma venda. A concessionária estava vazia, só tinha eu e minha esposa na concessionária às 11 horas da manhã. Então, é isso que a gente acha. Quando a gente está vendendo, a gente não pode perder oportunidades, né?
tivesse uma pessoa lá, um gerente, um atendente, um vendedor que seja, que fosse lá mostrar o carro, como é que o carro funciona, o que faz isso, como é que liga a chave, como é que liga a multimídia, coisas básicas, né? O vendedor ia perder o quê? Uns 10, 15 minutos? E podia ser que eu voltasse lá para comprar um carro, ou o Luiz Fernando voltasse lá para comprar o carro, minha esposa voltasse lá para comprar o carro, e acabou perdendo ao concessionário a oportunidade de ter 2 clientes novos, ou um cliente novo, eu podia indicar para outro amigo. Então, isso é uma coisa que a gente que está no mundo de vendas, às vezes a gente não percebe, né? O Marcos falou na palestra dele muito bem, que às vezes você chega mal vestido na concessionária, a pessoa não te atende. Quer dizer, não dá para ver só pela capa, né? Só porque eu estou alugando um carro, não quer dizer que amanhã eu não estou comprando um carro na mesma concessionária, né? Então, é só para dar um testemunho do que aconteceu essa semana, e é uma concessionária grande, que trabalha com várias marcas. Então, é meio bastante frustrante, né? Você ir num lugar frustrante para eles, né? Para a gente, não, porque não aconteceu nada. Pegou o carro, saiu andando, você vê vídeo no YouTube, você aprende como funciona o carro e pronto, né? Mas é uma oportunidade que foi perdida dentro de uma concessionária de carros da Volkswagen, um grande grupo, né? No Brasil. Luiz, eu vou aproveitar esse exemplo aí. Batatinha, você pode falar, Batatinha? Não, eu só queria enaltecer que, além da escutativa, que a Kátia trouxe tão bem, essa técnica do espelhamento, de acompanhar o movimento do outro, eu acho fantástica. Eu já experimentei conscientemente algumas vezes nos meus trabalhos, e a resposta é muito imediata, como as pessoas se conectam com a gente quando nós acompanhamos os seus movimentos, né? Então, para mim, isso é fundamental para fazer a primeira conexão também com a pessoa, e daí seguir para as abordagens, para toda a técnica de venda, efetivamente, até o fechamento. Valeu, Marcos, gostei disso, de lembrar disso. Obrigado, Batatinha. Eu queria aproveitar aqui o comentário que o Luiz Moura fez, nosso embaixador. Ele falou aí da experiência na automobilística com a sua Volkswagen, e eu vou ler uma carta que eu ouvi essa semana, e lendo essa carta, eu penso o seguinte: está cada vez mais fácil ensinar a fazer coisa boa, porque tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta gente incompetente em cargos de liderança, que fica fácil você falar o básico. Eu vou ler e depois vou mostrar. A queda na nossa empresa tal, a queda de vendas na nossa empresa tal, nos levou a adequar o nosso quadro de empregados. Por isso comunicamos que a nossa empresa decidiu pela rescisão do seu contrato de trabalho a partir do dia 23 de 10 de 23. Solicitamos o seu comparecimento no endereço abaixo para providências administrativas e demais orientações. Endereço, atenciosamente, General Motors do Brasil. Isso é um telegrama. Gente, é um telegrama! Isso aí é que nem os incas faziam, né? Ou os maias. Sim. Alguém mais tinha levantado a mão aqui. Igor dos Santos. Igor dos Anjos. Oi, não levantei aqui, mas, pô, incrível aí também a carta, gostei muito. E só para contribuir, deixa eu ligar aqui, que eu estava aqui, eu desliguei a câmera, que eu estava comendo uma pizza aqui, jantando agora. Mas muito legal, parabenizar aí, né, assim, a palestra, o conteúdo foi fantástico, e trazendo também para esse mundo, né, Fernando, das palestras, né, essa escutativa, criar conexão ali, a gente precisa fazer isso no início, né, da palestra, e as pessoas, né, existem 3 perfis ali, né, o sinestésico, o auditivo e o visual, e como que a gente se conecta com essas pessoas no início de uma palestra, né, então utilizar isso é muito legal, essas técnicas ali, né, que foram faladas hoje, você falar um pouco mais rápido, né, você falar um pouco mais pausado, você trazer exemplos, trazer algum elemento visual ali, você se conecta ali com as pessoas e funciona muito bem também, né? Não só para vender, mas também para você fazer uma palestra, para você se relacionar, né? Para você começar ali também, né? Uma amizade. É muito importante e achei fantástico aí o conteúdo. Parabéns. Eu tenho uma pergunta.
Então, uma pergunta para a Grazi Tonin, que é a nossa embaixadora, que é especialista em inovação, ela atua só como TINO, Chief Innovation Officer as a Service, tá bom? Só que precisar, indica a Grazi. Grazi, a gente fala do tema inovação aí, que é pensar fora da caixa, né? Então, a gente vê grandes empresas com grandes processos de cultura, muita tecnologia, e às vezes chega na linha da frente, tem alguém de vendas sem preparo, sem atualização, aquele vendedor da old school, né? Esse é um choque de cultura que às vezes leva só tudo por terra. Só como você acha que a gente que atua na linha de inovação tem que criar aí políticas de engajamento para que isso não ocorra na ponta final? Boa pergunta. Oi, pessoal. Oi, Fernando, tudo bem? Em geral, acho que não só na área de vendas, né, mas boas práticas de inovação, e incluindo aí também metodologias ágeis, falam muito desse alinhamento, dessa comunicação, desse linguajar, né? E é por isso que as empresas investem muito num departamento de inovação, né? Só que ele sozinho não vai fazer milagre, não adianta ele ser inovador, estar adequado, estar até implementando o processo adequado, se a ponta também não está alinhada com isso. Então, não só além de políticas, hoje, uma coisa que a gente fala muito é essa capacidade da empresa de treinar, não ter só esses processos alinhados, ter essas pessoas olhando para a inovação, mas treinar seus colaboradores para que eles consigam, de fato, entender esse valor para o cliente, né? E aí, obviamente, super conectado ao que o Marcos falou, escutativa, essa capacidade de comunicação lá na ponta, né? Só que isso tudo precisa estar alinhado com o valor do negócio, com o valor da estratégia. E uma coisa que é bem interessante, que a gente vê muito, por exemplo, é que quem está na ponta, né, o time de vendas está diretamente em contato com o cliente, certo? Então, esse pessoal tem um poder enorme de identificar dores, de identificar oportunidades com aquele cliente, né? Se o teu time, por exemplo, de inovação ou outros não comunicam, ou se esse time só está preocupado em vender para todo tipo de cliente, sem se preocupar com valor, só aumentar esse relatório aí, esses indicadores de venda, provavelmente depois o churn aumenta, né? Tem vários impactos nisso. Então, esse time, ele obviamente precisaria ser muito bem treinado nessa parte de entender as dores do cliente, comunicar com o cliente, né? E o Marcos abordou várias estratégias aí super interessantes. Mas, obviamente, ele precisa estar super alinhado com esse time de inovação, né? Então, inovação sempre é transversal, não adianta a gente ter uma área específica só voltada para a inovação, se essas áreas não se comunicam e também não estão ouvindo as dores desse pessoal das vendas. Por outro lado, né, não ouve a dor do pessoal da venda, né? Uma vez eu dei uma consultoria para uma empresa de autopeças e aí eles entregaram para um cliente, por exemplo, um software super moderno. Só que o pessoal lá da ponta não conseguia usar esse software. E aí eu comecei a entender a dor indo tomar chimarrão de manhã com os vendedores. Era lá no sul até essa empresa, e aí eu falei, cara, eu não sei se esse é o melhor software, eu não sei porque eles não estão usando, é um software super caro, um custo altíssimo. Falei, não sei, deixa eu ver com quem está na ponta. Eu trabalhava no TI da empresa. E aí eu fui conversar com esse pessoal, e aí comecei a entender que o que eles precisavam era um software muito mais simples, para computador, não na época era para smartphone, né, que era mais complexo ainda, no início da curva do uso dos smartphones. Então, a gente tinha uma baita inovação na empresa, que não atendia a necessidade do cliente. Essa simples conversa no sábado de manhã com a equipe de vendas que voltava para a empresa, me ajuda, por exemplo, a dor, né? Maravilha. Queria chamar aqui um outro embaixador nosso, que, apesar de ser uma pessoa de TI, é um excepcional vendedor, porque é um grande comunicador. Reginaldo Schellenberg. Fernando, eu estava escutando vocês falarem, né, e estava lembrando um pouquinho que a gente teve que educar, eu pelo menos tive que educar na minha empresa, a trazer as pessoas para um limite mediano, né? O vendedor vendia o que não tinha, área de tecnologia. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso? Dá. Até o dia que a gente perdeu um negócio porque ele falou dá. E aí eu fui entender. Eu sempre gostava, né, de entender por que a gente perdia vendas. E aí eu descobri que a pessoa que fez a pergunta, ela fez uma pergunta maliciosa mesmo. Ela sabia que não podia, porque era um negócio até ilegal,
E o vendedor falou assim, dá para fazer. Ela disse assim, a resposta certa era não ou vou estudar. E dali por diante a gente começou a trazer o vendedor para uma realidade de que ele não sabe tudo e ele não consegue atender tudo, porque ele depende de um conjunto de pessoas, né, que é da área técnica, é da área jurídica, que tem que entender se aquilo é possível de fazer ou não. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tinha o cara técnico que ia lá e dizia para todo mundo assim, não, isso não dá para fazer. Por quê? Porque gerava trabalho para ele. Então, eu tive que educar na minha empresa a fazer com que o técnico fosse um pouco mais vendedor, ou pelo menos escutasse mais o cliente e não dissesse o não no primeiro momento, e tive que educar o vendedor a não dizer sim também em todo momento. Então, foi um trabalho legal que a gente foi fazendo de achar o meio termo, onde tudo que era dito no cliente, a gente trazia de volta e discutia isso num comitê semanal, para saber o que dava e o que não dava, e a resposta, daí sim, o vendedor voltava para trazer segurança para o cliente. Então, é muito importante essa questão de conversar e de saber limites, porque, às vezes, o não de alguém vai inibir uma grande oportunidade. Na verdade, na minha empresa, saíram vários módulos muito legais que foram vendidos para outros clientes em cima de ideias de um cliente. Então, são coisas que a gente tem que aprender em vendas, né, também. Sensacional. Gente, eu vou terminar com um texto que eu escrevi para a nossa noite de hoje, que tem a ver com o fato de hoje estarmos aqui celebrando e finalizando o nosso Bora Fazer Talks de número 30, que para mim é histórico. Então, vou falar sobre história. Posso falar? Todo mundo prestando atenção? Chamada oral? Fazer história é um conceito amplo e multifacetado que envolve a criação de eventos, ações ou realizações que têm um impacto significativo na sociedade, cultura, política, economia ou em qualquer aspecto da vida humana. É um ato de deixar uma marca duradoura no mundo e influenciar o curso dos acontecimentos futuros. Fazer história pode ser realizado por indivíduos, grupos, organizações ou até mesmo por movimentos sociais. Pode ser alcançado através de uma variedade de meios, como descobertas científicas, inovações tecnológicas, conquistas esportivas, obras de arte, música, liderança política, ativismo social, entre outros. Fazer história requer coragem, determinação e a capacidade de tomar decisões que mudam o mundo ao nosso redor. É um processo contínuo e dinâmico, pois a história está sempre sendo escrita e reescrita por aqueles que se atrevem a sonhar grande e agir de forma significativa. No entanto, fazer história não se limita apenas a eventos grandiosos ou ações de destaque. Cada indivíduo aqui nessa sala, todos nós, temos a capacidade de fazer história em nossa própria escala, seja através de pequenos atos de bondade, contribuições para a comunidade, educações futuras gerações, ou simplesmente vivendo uma vida autêntica e significativa. Em resumo, fazer história é deixar um legado duradouro e influenciar o curso dos acontecimentos futuros. É o ato de criar realizações que têm um impacto significativo na sociedade e moldam o mundo ao nosso redor. É a oportunidade de cada um de nós para deixarmos a marca e contribuir para um futuro melhor. Obrigado a todos vocês, membros da Nação Bora Fazer, que estão aqui comigo, dedicando o tempo de vida de vocês, fazendo história ao meu lado, lado a lado, no Bora Fazer Talks de número 30, que é um marco histórico na minha vida e na minha existência. Obrigado a todos, Nação Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé.